Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 43, que diz assim: Então o homem me levou ao portão que dá para o leste. E eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. Sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles nem os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puserem o seu limiar junto ao meu limiar e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram, por isso eu os consumi na minha ira. Agora, que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tire as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheça a planta deste templo e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isso na presença deles, para que observem todas as suas instituições, todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizado para medir o templo. A calha tem 0,5 metro de fundura e 0,5 metro de largura, e a sua borda em todo o seu contorno é 1 palmo. Esta é a altura do altar. Da calha no chão até a parte interior, 1 metro, com 0,5 metro de largura. Da parte menor até a parte maior, 2 metros, com 0,5 metro de largura. A lareira tem 2 metros de altura. Da lareira para cima se projetam 4 chifres. A lareira tem 6 metros de comprimento e 6 metros de largura, um quadrado com 4 lados iguais. A parte do meio tem 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda ao redor dela é de 25 centímetros. A calha ao redor do altar tem 0,5 metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: são estas as determinações do altar no dia que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocaustos e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, você dará um novilho para oferta pelo pecado. Você pegará um pouco do sangue e o porá sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da parte do meio e na borda ao redor. Assim você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo, para isso designado fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e purificarão o altar como o purificaram com o novilho. Quando você estiver acabado de o purificar, ofereça um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você oferecerá cada um bode como oferta pelo pecado.
Também prepararão o novilho e o rebanho, um carneiro sem defeito. Durante 7 dias farão expiação pelo altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido esses dias, no 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxeram, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, iniciamos mais um dia na tua santa e gloriosa presença. E o fazemos com muita alegria no coração, gratidão, porque é através do que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário que temos livre acesso à tua presença. A ti nós rendemos honra, glória, louvor e adoração, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e é o único Deus e Senhor, Criador, sustentador de toda a terra e de toda a existência. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de detalhes, um Deus que nos orienta em tudo, como devemos adorá-lo, como devemos servi-lo. Por isso nos rendemos a Ti. Muito obrigado pela revelação especial do Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é autoritativa, a Tua palavra nos mostra todo o plano de Deus para a redenção em Cristo Jesus e nos orienta em todas as questões da nossa vida, em especial as questões de culto e de adoração. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, suplicando ao Senhor que diariamente nos conduza através do teu Espírito Santo, à confissão de pecados, ao arrependimento, à transformação de vida, a um processo de santificação. Possamos cada vez mais nos aproximar de Ti com um desejo ardente de Te servir e de Te agradar, de viver uma vida santa, reta e pura diante do Senhor. Clamamos que o Senhor continue a falar conosco através da Tua palavra, que sempre a Tua palavra encontre lugar na nossa mente e no nosso coração, e que o Teu Espírito Santo aplique ela em nós, nos conduzindo a toda a verdade. Clamamos ao Senhor pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, que a tua boa mão de poder também esteja sobre eles, que o Senhor se revele a eles como Senhor e Salvador em Cristo Jesus. Que o Senhor dê a cada um deles a salvação plena em Cristo, um novo nascimento, uma nova vida. Possamos cada dia mais nos envolver com o Senhor e com a sua obra, assumirmos os nossos compromissos com a tua igreja e sermos fiéis ao Senhor. Clamamos pelas famílias, que as nossas famílias haja paz, haja reconciliação, haja perdão, mas que acima de tudo haja conversão e salvação em Cristo. Clamamos pelos enfermos, pedindo que o Senhor os visite, os restaure completamente, aqueles que estão num processo de restauração, que passaram por cirurgias, que sofreram acidentes, que ainda dispõem de algumas sequelas, que o Senhor, pela tua graça, traga à existência uma vida saudável e plena diante do Senhor. Que aqueles que estão enfermos e enfrentando diagnósticos terríveis sejam curados. Clamamos ao Senhor nessa manhã que o Senhor cure o câncer, cure a chikungunya, cure a Covid-19, cure a dengue, cure a influenza, cura, Senhor, a esclerose múltipla, cure, Senhor, as doenças autoimunes, o lúpus, o vitiligo, cura, Senhor, a as doenças neurológicas, as doenças pulmonares, do coração, que o Senhor venha com poder sobre cada um, trazendo cura, restauração, trazendo vida plena e abundante em Cristo. Abençoa aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, tristes. Traga da alegria do Senhor, da força do Senhor, da paz do Senhor. Se revele a cada um deles como um Deus salvador, misericordioso e o Deus da paz. Clamamos pela tua igreja. Renova a tua igreja, fortalece a tua igreja, sustenta a tua igreja, dá crescimento à tua igreja, firma a tua igreja na tua palavra, que a tua palavra verdadeiramente seja a nossa única regra de fé e prática. Quero agradecer pelo que o Senhor já tem feito e clamo de uma maneira especial pelos projetos de plantação de igreja. Que o Senhor continue a agir, continue a dar crescimento, continue a fortalecer, a dar comprometimento, a suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades, necessidades de
de obreiros, necessidade de vidas, necessidade de instrumentistas, de músicos, necessidade de pessoas que se envolvam completamente com a obra do Senhor e com as necessidades dessa obra. Cuida, Senhor, dos projetos de plantação de igreja. Peço especialmente pela igreja que está sendo plantada aqui no Residencial Campos do Jordão, em Anápolis, a igreja que o Senhor tem me dado o privilégio de pastorear e de plantar. Que ali seja um solo fértil, que vidas sejam restauradas, que casamentos sejam restaurados, que relacionamentos sejam restaurados, que haja conversão, que haja engrandecimento do teu nome, que haja compromisso com o Senhor e com a sua palavra, e que a tua vontade ali seja realizada, que esta obra cresça para a honra e glória do nome do Senhor. Reconheço e reconhecemos que a igreja é do Senhor Jesus e que nada, nem ninguém pode detê-la. Como havia um cântico antigo que dizia assim, obra santa do Espírito. Ninguém detém, é obra santa. Realiza a tua obra em nosso meio. E tudo isso para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.